Boa noite, meus queridos irmãos e amigos, em mais uma Terça de Oração Live. Estamos aqui ao vivo mais uma vez, já no mês de setembro, mais uma vez, né? Reunião de setembro, semana passada foi dia 1º de setembro, estamos na segunda terça-feira de setembro. Esse mês está correndo e o ano também está correndo e estamos falando um pouquinho esse mês, né? Sobre Setembro Alerta. São temas importantes da vida cristã. E vamos falar um pouquinho, dentro do que vamos falar, sobre a campanha de missões nacionais, que já começamos, né, no início de setembro, na igreja, que tem como título, Porque Ele Me Amou. Então esse é o tema da campanha de missões. Você pode colocar os seus pedidos de oração aqui nos comentários ao vivo, você pode colocar que no final nós teremos um momento especial para os pedidos de oração, momento de intercessão e os motivos de gratidão que você tem ao nosso Deus. Ainda mais que o tema de hoje, falando em setembro, alerta, temas importantes na vida cristã, hoje nós vamos falar sobre dependentes de Deus. Será que nós precisamos ser dependentes de Deus ou podemos ser independentes? Não precisamos dessa dependência do Senhor. Esse é o tema do dia de hoje, que nós vamos falar e refletir daqui a pouco. Então, quando você vai colocando seu pedido de oração, nós vamos orar nesse momento e pedir que o Senhor nos abençoe nesse momento. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor está conosco nesse momento aqui com a gente que está preparando aqui, fazendo, sendo instrumentos do Senhor, e os outros irmãos que estão lá do outro lado participando desta live da Terça de Oração. Fique conosco, Senhor Deus abençoe e guarde nossas vidas nesses momentos aqui. Tudo que fizermos aqui é com o único propósito de adorar o Teu santo nome. Fique conosco, em nome de Jesus pedimos, oramos. Amém. Nesse momento vamos então louvar ao nosso Deus com alguns louvores que separamos aqui. E você? Que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça,
adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Se a Deus. doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus, é isso. Não poderíamos deixar de ter um louvor falando sobre o nome de Deus e o poder do nosso Deus, tudo que Ele faz, porque afinal de contas o tema de hoje é dependentes de Deus. Então esse é o tema, por isso precisamos falar sobre o poder, a importância de Deus em nossas vidas. Então você vai colocando seu pedido de oração, você pode colocar, os irmãos já estão colocando. Coloque seu pedido de oração, os seus motivos de gratidão ao nosso Deus, que nós estaremos nesse momento, ou melhor, daqui a pouco no final, fazendo o período aí de oração, de intercessão ao nosso Deus, entregando tudo que os irmãos estão colocando e também colocando um pouco do motivo de gratidão ao nosso Deus. Conforme falei, no início, nós estamos na campanha de missões nacionais na igreja e em todo o Brasil, promovido pela Junta de Missões Nacionais. E nós temos um tema. Esse ano, o tema é separado. O que foi separado foi assim: porque Ele me amou. Então, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa é um pouco do que fala a campanha. Por isso, nós estamos também hoje aqui com essa camisa que está escrito Jesus transforma. Justamente porque Ele nos amou e Ele nos transforma a cada dia, transforma a nossa vida, desde quando nos convertemos até em todos os dias, Ele vem transformando a cada dia. Então nós vamos, nesse momento, fazer a reflexão sobre esse tema, dependentes de Deus, e os irmãos, enquanto isso, vão colocando aí o tema, o que os irmãos estão precisando, intercessão, que nós estaremos no final fazendo essa oração. O tema de hoje, dependente de Deus, tem uma certa relação e não foi à toa, de propósito, que ontem nós tivemos uma data pátria em nosso país. No dia 7 de setembro comemoramos ontem 198 anos da independência do Brasil. Por isso nós pensamos justamente em trazer no dia de hoje a palavra dependência de Deus como tema, fazendo essa relação ali. Bem, falando um pouco da história, 198 anos atrás, todo mundo, certamente quando estudou lá, nasceu nas suas primeiras séries lá, já ouvia falar de que o imperador Dom Pedro I levantou a espada às margens do Ipiranga e falou a famosa frase:
independência ou morte. E assim o Brasil tornou-se independente de Portugal, que era a sua metrópole, né? Quem estava o seu colonizador, para poder ser uma nação soberana. Isso diz a história. Não vamos entrar aqui em mérito de algumas coisas que a gente sabe sobre a história, mas de qualquer forma, o importante é essa frase aí, independência ou morte, que ele falou naquela época. Quer dizer, ou se tornava independente, mudava a situação que estava de dependência de Portugal, ou morria pela nação naquele momento. Essa que era a ideia ali do imperador quando ele falou isso. Então, muitas vezes, e quando em uma outra referência para falarmos um pouco sobre a ideia da dependência, que acho que é algo que todo mundo, sempre quando fala essa palavra dependência, logo vem à mente, é quando você é dependente de alguma coisa. Então, dependente de, por exemplo, quem é viciado, né, os drogados que estão, inclusive, tem esse projeto maravilhoso da Cristolândia, que trata com a Cracolândia, as pessoas que são viciadas, elas dependem daquela droga para viver. Ela não sabe viver sem aquilo de qualquer maneira, ela precisa daquela droga para viver. Assim nós temos também pessoas que são alcoólatras, que precisam do álcool, né, para sobreviver, e outras coisas mais, né, por aí afora, que temos muitos vícios que alguém necessita daquilo, senão não consegue viver. Então é assim que nós vivemos nesse mundo. Podemos observar como que o mundo acontece e está. Ele muitas vezes depende de muitas coisas, depende dos outros, depende do outro ser humano para sobreviver. E muitos que deveriam estar sendo dependentes de um outro ser humano, deveria ser dependente de Deus, mas prefere continuar sendo dependentes de alguém. Nós temos visto agora, estamos chegando próximo aí de uma eleição, né, que nós teremos eleição para a prefeitura e vereadores, e a gente percebe nessa esfera também como tem pessoas que são aí indicados políticos, né, que ficam aí, tem uma cabide de emprego, tem um emprego devido a um político, e ele acaba se tornando dependente desse político. E esses que têm esses cargos não querem perder esta boquinha, por isso eles trabalham e fazem de tudo para continuar ali dessa forma. Então, mais um caso de dependência do ser humano, dependência do outro, por causa devido a alguns conchavos, né, que se faz nesse sentido. Mas temos falado sobre isso tudo, que são dependências humanas que estamos comentando aqui. Mas nós temos uma dependência muito mais importante do que todas essas humanas que comentamos, que é a dependência de Deus. Então, como seria essa dependência de Deus? Viver sobre a dependência de Deus. Então, nós precisamos, para ser dependente de Deus, nós precisamos não deixar, melhor dizendo, que a vontade humana, nossa vontade humana, prevaleça sobre a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes pedimos alguma coisa, e às vezes já com nome e sobrenome, né? Como se Deus tivesse apenas que assinar um cheque em branco, assinar embaixo do que a gente está pedindo em nossas orações. Isso não é ser dependente, isso é você querer colocar Deus contra a parede. Eu quero isso de qualquer maneira, e você não está sendo dependente de Deus, você está colocando para Deus o que você quer, mas você quase está obrigando Ele que você quer aquilo de qualquer maneira. Então isso não é dessa forma que funciona. Nós precisamos permitir que Cristo, que mora em nossos corações, que aceitamos, quando aceitamos, né, a Cristo, nós precisamos permitir que Ele controle a nossa vida e oriente toda a nossa vida. Se fizermos isso, teremos uma mudança muito grande, porque aquilo que a gente estava pensando humanamente falando, não vai ser bem assim. Tudo vai ser mudado, porque vamos ver tudo sob uma ótica completamente diferente, porque temos visto o que o Senhor faz e o Senhor quer para nossas vidas. Agora, para que alguém se torne independente do mundo, independente desse grito aí, independente do mundo, nós precisamos ser dependentes de Deus. Então, para ser independente do mundo, independente do pecado que nós temos
constantemente vivendo aí, né, ao lado do pecado, muitas coisas erradas nesse mundo, nós precisamos ser dependentes do Senhor. Esse é o grande diferencial, então, na vida de um cristão. É necessário que ele seja dependente do Senhor para que ele seja independente do pecado ou deste mundo que ele vive. Temos um exemplo muito interessante que é falando sobre a dependência numa vida que eu acho que todo mundo pode entender, a importância da dependência, é como falamos na nossa vida com pessoas mesmo. A pessoa quando nasce e ela está novinha, criança, né, que está começando a andar e tudo mais, a criança é dependente dos pais, ela precisa da ajuda dos pais. A mãe, então, o filho necessita da mãe de qualquer forma, senão parece que não consegue viver. As coisas mais banais, ele precisa, tem essa dependência dos pais, senão não consegue fazer. Nas coisas mais simples da vida, isso acontece. E na vida cristã, não foge muito desse exemplo, dessa forma, porque nós, quando crescemos espiritualmente, nós precisamos, quanto mais crescemos espiritualmente, ao contrário da vida, né? Na vida como uma pessoa vive, como eu acabei de falar, a pessoa depende dos pais, e a cada dia que passa, os melhores pais são aqueles que conseguem transformar os filhos um pouco mais independentes da vida dele. Por isso são bons pais, né? Porque ele não fica dependente da vida dele todo o tempo. Mas depois de um certo tempo ele vai ficando dependente, vai vivendo, andando com as próprias pernas, né? Conforme um dia desse eu vi um filme que o pai estava ensinando uma menina para andar de bicicleta, mas detalhe, a menina era adolescente porque ele não tinha convivido com a criança, tinha sumido em 5 anos, então ele não teve essa oportunidade. Ele ensinou a menina já adolescente a andar. Quer dizer, é um exemplo típico, né? Você consegue dar os passos, ajuda, tem aquela dependência na hora de aprender a andar de bicicleta, mas depois a pessoa aprende e consegue andar com as próprias pernas, literalmente. Mas na vida cristã, funciona um pouquinho diferente disso. Quanto mais crescemos espiritualmente, nos aproximamos e temos uma comunhão com o Senhor, mais a gente tem a consciência de que é necessário ser dependente dele e não independente, conforme ali o pai, estamos falando do pai. Ao contrário, porque nós precisamos de Deus em nosso viver diário. Então nós precisamos, essa independência do mundo que nós passamos depende muito dessa dependência que nós temos do Senhor. Se não fizermos isso, nós não seremos independentes, nós estaremos acabando sendo dependentes do mundo e vamos viver aí nesse mundo como estamos e acabar sendo enganados por tanta coisa que o mundo faz em nossas vidas. Então nós precisamos certamente fazer isso em nossas vidas e ter essa dependência do Senhor. E quando vamos amadurecendo na vida cristã, e sabendo que é importante e que nós não sabemos viver sem o Senhor, temos essa dependência, porque nós estamos maduros espiritualmente, estamos nos amadurecendo espiritualmente. Por isso nós sabemos que se nós não buscarmos de verdade, todos os dias buscarmos a sua dependência, a sua comunhão, nós não poderemos viver nesse mundo, não acertaremos nesse mundo, estaremos sempre podendo errar por causa que nós precisamos do Senhor. Em Mateus 6, o próprio Jesus admoesta os discípulos por estarem ansiosos pela necessidade do amanhã. Ele diz o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, buscando o Senhor, tornando dependentes do Senhor, todas as outras coisas vão acontecer naturalmente, porque o Senhor não vai nos deixar faltar nada em nossas vidas, porque Ele sabe que a nossa dependência é importante, nós precisamos ser dependentes dEle. Nossa dependência, então, vai nos livrar de sermos filhos desobedientes. Então, quanto mais próximos do Senhor, mais
menos nós vamos errar, mais difícil de sermos desobedientes do Senhor. Difícil, né? Porque nós pecamos, afinal de contas, somos seres humanos. E essa dependência do Senhor nos guardará e nos livrará de muitas situações que nós poderíamos perder o controle e sairmos por aí errando sem querer, porque acabamos não tendo essa comunhão e dependência com o Senhor. O apóstolo Paulo, versículo 8, 14, versículo capítulo 8, versículo 14 de Romanos, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se nós somos dependentes de Deus, nós somos filhos dele. E se nós somos filhos dele, ele cuida conforme um pai quer cuidar de seus filhos. Então, um pai não vai deixar faltar nada, está sempre de olho no que o filho está passando. Por isso, ele nos guia em todos os momentos de nossas vidas. Em cada momento que estivermos ali errando, ele vai falar, vai chamar a atenção, vai nos mostrar o que nós estamos errando e como nós precisamos agir na verdade. É assim que Deus age, assim como um pai age com nossos filhos. Porque nós temos o Espírito Santo que nos guia e nos mostra, muitas vezes. Até tem um exemplo que diz que o Espírito Santo acende luzinhas em nossa vida. Muitas vezes estão fazendo alguma coisa, mas acende uma luzinha amarela. Epa, atenção, faz isso não, presta atenção. Aí de repente estivermos fazendo alguma outra coisa ainda mais séria, acende a luzinha vermelha. Não, pare, por aí não, você está errado, você está errando o caminho. Ou senão, quando estivermos fazendo algo certo, na dependência do Senhor, acende a luz verde e fala: aí, isso mesmo, prossiga, continua. Então, é assim que o Espírito do Senhor nos guia cada dia, porque nós temos esse Espírito quando o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, não dependa do que você faz para o reino. Então, nós temos uma dependência, muitas vezes, do que a gente está fazendo para o reino de Deus. Qual o nosso dom? Estamos desenvolvendo o nosso dom. É importante isso, mas não devemos colocar isso como uma dependência somente em nossas vidas. Dependa daquele que fez tudo por você e é o Rei do reino. Então, estamos trabalhando para o reino, para o Senhor. Muitas vezes estão mais preocupados com o que nós estamos fazendo para o Senhor do que preocupados com o próprio Rei desse reino, que é o nosso Deus, Jesus. Então, ele precisa ser seguido e precisa termos essa dependência dele para que não vivemos com esse problema aí de estarmos preocupados, às vezes, com o que estamos fazendo, olhando para o outro que está do lado, achando que alguém está fazendo alguma coisa errada, ou se não, não, ele está fazendo alguma coisa ali que não está certo, ou se não, está fazendo alguma coisa que eu deveria fazer. Então, não pense assim, mas pense no Senhor. Pense no Senhor, porque Ele está acima de qualquer coisa que você faça ou qualquer coisa que você está vendo na sua vida cristã ou na sua vida espiritual. Então, nós precisamos ter essa dependência do Senhor e estar alegres, independentes das circunstâncias. Quantas coisas que nos deixam aí mal, né? Ainda mais agora, que estamos aí há praticamente 6 meses, que estamos completando esse mês agora, que estamos passando por essa situação aí do coronavírus. E o que mais falta, muitas pessoas, a gente tem notado por aí, por alguns depoimentos de alguns conhecidos, que as pessoas estão tristes, as pessoas estão cabisbaixas, as pessoas que estão no mundo parece que não sabem mais o que vão fazer, estão aí tristes, estão assim, depressivas, estão terríveis. Por quê? Falta Deus na vida deles, falta a dependência de Deus na vida deles. Por isso, nós, como cristãos, precisamos pensar nisso. Não vamos nos abater por essa situação de estar muito em casa, aí, isolados, por não podermos sair, resolver as coisas. Vamos nos alegrar porque a gente está em casa, mas a gente está na dependência do Senhor. Ele está nos guiando em cada momento e nós devemos nos alegrar, porque se a gente está em casa, se a gente está bem de saúde, se a gente está aí
não pegou a doença, né? Não pegou a Covid-19, como muitos, talvez boa parte que a gente conhece, graças a Deus por isso, devido à dependência que nós temos do Senhor. O Senhor tem nos protegido e o Senhor tem nos guardado. Por isso, vamos ficar tristes por quê? Por que não vamos ficar tristes? Triste por outras coisas, porque a gente não pode fazer isso. Nada tem, tudo tem seu tempo. Então alguma coisa você pode deixar para depois. Você não tem essa pressa toda que você precisa fazer agora. Se você não fizer agora, vai alguma coisa, vai tirar o pai da forca, vai ficar ali terrível. Não, deixe passar, calma, fique na dependência dele. O Senhor sabe o momento de tudo em nossas vidas. Depender do Senhor vai nos trazer uma força sobrenatural. Então a gente vive com a nossa força humana, que é uma força natural, uma força nossa, mas depender do Senhor nos traz uma força sobrenatural, uma força que é algo que nós nunca imaginamos e nós não temos normalmente isso, porque o Senhor é que nos dá essa força em nossas vidas. E Ele pode nos guiar, nos fazer sair de situações extremamente difíceis, que a gente, olhando aos nossos olhos, vamos olhar e falar assim, não, eu não vou poder sair dessa situação. Mas o Senhor sabe como nós podemos sair dela, porque o Senhor conhece tudo e conhece o futuro, conhece tudo em nossas vidas. E Ele poderá nos levar a sair dessa situação assim, um passo de mágica, porque Ele tem poder para isso. Agora, se você prefere continuar ali, naquela luta ali, não depender do Senhor, então você pode ficar ali perdido por um bom tempo. Já se confiar no Senhor, nós poderemos sair bem mais rápido e quando nem imaginamos. Às vezes a gente está pensando que vai demorar alguma coisa, uma situação difícil, de repente ela acaba, porque o Senhor sabe a hora de tudo acontecer e pode nos guiar e nos abençoar em nossas vidas. Não deixe então de depender de Deus, mesmo que nada esteja dando certo ao seu redor. Ih, que difícil isso, né? Então você está tudo dando errado, parece que está tudo dando errado, mas nada acontece na minha vida, não sei o quê. Dependa do Senhor. Peça a Ele, entregue sua vida nas mãos dele, porque Ele sabe tudo que vai acontecer na sua vida, para frente aí, tudo que vai acontecer, e você vai saber que as coisas acontecem no momento dele, e às vezes e é no nosso momento também. O momento dele é o nosso momento, porque às vezes a gente pensa que o nosso momento é único, né? A gente pensa que tem que ser na nossa hora. Não, tem que ser na hora de Deus, porque na nossa hora nada vai dar certo. Na hora dele, tudo vai dar certo. Então dependa dele. Ainda que todo o mundo esteja desabando ao seu redor, tudo vai ser diferente se você depender do Senhor. Então, depender de Deus vai fazer você se alegrar no meio das circunstâncias. Imagine a pessoa se alegrar, tendo uma alegria no meio de tanta coisa desabando ao seu redor. Imagine isso. Você não está rindo do que está acontecendo, mas você tem uma alegria interior que o Senhor traz para a sua vida, porque você está sendo dependente dele. E há uma diferença muito grande. As pessoas que não têm essa dependência do Senhor, ela vive desesperada. Muitos não aguentam, até se matam, cometem suicídio, porque não tem essa dependência, não tem algo em seu interior que a faça tranquilizar, a faça alegrar em momentos de dor, em momentos de aflições que passa ao seu redor. Então dependa de Deus para tudo na sua vida, tudo mesmo. Às vezes a gente pensa, tem uma tendência, tem gente que parece que o ser humano tem uma tendência de colocar as coisas assim, alguma coisa menor, o ser humano vai, olha para aquele problema, olha para aquela situação e fala assim, não, isso daí eu acho que eu dou conta, não preciso de Deus não, eu dou conta disso porque isso daí é uma coisa que eu posso fazer. E muitas vezes nada dá certo, nada dá certo, você vai tentando, nada dá certo. Só vai dar certo quando você entregar nas mãos do Senhor, depender dele, e ele vai te ajudar, e você vai sentir a diferença, porque esse tudo, depender do Senhor para tudo, é nas maiores coisas sim,
mas também nas menores coisas. Então, algo pequenininho que você sabe que você tem até capacidade de resolver, coloque-se nas mãos do Senhor, peça a orientação dele e fala: Senhor Deus, o Senhor sabe que às vezes alguma coisa você se preparou para alguma coisa, então o Senhor sabe que eu já me preparei para isso, mas me dê, Senhor Deus, força para que eu consiga fazer. O Senhor vai te abençoar muito. Isso vale para diversas situações, né? Um trabalho difícil que você está fazendo, uma prova que você está fazendo, ele está fazendo uma prova, uma situação complicada. Então, tudo. Ou as menores coisas, né? Você pensa que alguma coisa pequenininha, não sei se eu vou conseguir, ou se não, não, isso daí é fácil para mim. Coloque nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor. Seja dependente dele, porque você, tudo, vai fazer uma grande diferença. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E ele, o Senhor, tudo fará na sua vida. Assim diz o Salmo 37. Então, você pode colocar essa dependência do Senhor na sua vida e você poderá, sendo dependente dele, ser, conforme falamos no início, independentes do pecado. Então, ser independente do pecado é algo muito difícil, mas não para quem tem dependência do Senhor. Então, coloque-se nas mãos dele e ele mudará a sua vida e fará você prosperar e viver na presença dele de uma forma que você nunca imaginou. Porque, tendo a dependência dele, você fará grandes coisas na sua vida. Pode crer nisso e entregue-se nas mãos do Senhor, sendo dependentes nas mãos dele em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todos os dias de sua vida. Amém. Então, essa palavra, precisamos ser dependentes do Senhor em nossas vidas. Você continua colocando seus pedidos de oração, continue colocando os motivos de gratidão. Nós daqui a pouquinho, depois desse próximo louvor, nós estaremos entregando nas mãos do Senhor esses momentos ali, porque nós precisamos ser dependentes do Senhor. Conforme falamos lá, antes da palavra, antes dessa reflexão, nós tivemos um cântico que diz, né? Deus é Deus em nossa vida. E foi escolhido de propósito, porque quando fala que Deus é Deus, quando temos um problema, ele é Deus. Quando temos uma solução, ele é Deus. Então ele é Deus em todas as circunstâncias em nossas vidas. Por isso, não desanime. Creia no Senhor, nesse problema que você tem, nessa situação que você está grata como pessoa de alguma coisa que aconteceu na sua vida. E por isso nós temos a dependência do Senhor. E isso é algo maravilhoso em nossas vidas e muda totalmente o nosso viver, em detrimento de quem não crê e quem não tem essa dependência do Senhor. Então, vamos ouvir mais um louvor e logo depois, então, estamos orando, você vai colocando aí e nós estaremos fazendo esse momento de oração.
Deus é fiel. Deus é fiel sempre, em todas as circunstâncias de nossas vidas. E por isso nós precisamos ser dependentes dele, porque ele tem a fidelidade para conosco. Muitas vezes o ser humano não tem essa fidelidade, falha, né? Nós somos seres humanos, nós falhamos para com o Senhor, muitas vezes erramos muito, porque nós somos seres humanos, mas o Senhor não, o Senhor é fiel e Ele nos promete: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, conforme acabamos de ouvir, né, nesse cântico tão bonito, esse louvor tão bonito de Asaf Borba, que ele fala assim: Deus é fiel em nossas vidas. Os irmãos colocaram os pedidos, nós estaremos orando ao nosso Deus, entregando tudo na dependência dele, porque nós não vivemos independentes dele, pelo menos, né, para quem quer viver melhor e viver mais tranquilo. Não vou dizer tranquilo, porque nós não temos uma vida tranquila nunca, mas o Senhor nos dá maior tranquilidade do que alguns que não creem nele. Então vamos orar entregando tudo nas mãos do Senhor nessa hora. Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui na Tua presença nesse momento, Senhor Deus, na Tua dependência, Senhor Deus. Estamos dependentes do Senhor a cada momento. Faça que os irmãos que estão participando, que colocaram aqui esses pedidos que estão aqui, que de intercessão, motivos de oração ou de gratidão, todos esses pedidos sejam colocados na Tua dependência e que os irmãos estejam confiantes em Ti, que o Senhor irá resolver tudo na hora do Senhor, e que sabemos que o Senhor sabe a melhor hora para tudo. Nesse momento entregamos, Senhor Deus, a irmã Lúcia. A irmã Lúcia pede oração por ela mesma, Senhor Deus, e pela sua família, e por Amarilis, que é sogra da sua filha, que ela está hospitalizada com pneumonia. Abençoe essa vida, Senhor Deus, abençoe essa vida, porque ela está precisando do Senhor. Esteja, Senhor Deus, visitando essa pessoa nesse momento, Senhor Deus, para que o Senhor abençoe e guarde os médicos que tratam dessa vida. A irmã Lúcia também pede oração para as suas sobrinhas Lourdes e Carol. Abençoe essas duas sobrinhas da irmã Lúcia, Senhor Deus. Abençoe essas duas vidas, derramando as tuas bênçãos sobre elas. O irmão Volney pede oração para que o Senhor conforte os corações da família de Dona Leda, que veio a falecer. Essa vida, Senhor Deus, essa pessoa que na semana passada o irmão Volney pediu oração, que orarmos, que ela estava muito doente e ela veio a falecer da terça passada para essa agora. O Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, a família da Dona Leda, que veio a falecer, que o Senhor conforte esses corações enlutados nesse momento. O irmão Volney também pede oração para a saúde da minha filha, da sua filha, né, Tamires, que está com alergia. Então abençoe, Senhor Deus, a vida da filha do irmão Volney, esteja abençoando sua vida e tirando desse problema tão sério, que às vezes a alergia incomoda, terrível nesse momento agora de inverno. A irmã Joacléia Furtado pede oração pela sua vida e pela sua família. Abençoe, Senhor Deus, a vida da irmã Joacléia, toda a sua família, derrame as tuas bênçãos sobre ela, Senhor Deus. Abençoe toda a sua família nesse momento. Vamos continuar orando para a saúde de Leandra, que é cunhada da Janaína Lopes, Senhor Deus. Abençoe a cunhada da irmã Janaína, Senhor Deus. Esteja abençoando aquela pessoa, aquele lar que está ali passando por esse problema de saúde. Você esteja derramando as tuas bênçãos sobre essas vidas. A irmã Ângela Simeão pede oração pelo seu filho e está grato por ter voltado para a igreja. Então há muitas bênçãos, Senhor Deus, que estamos agradecendo dessa forma. Sabemos que a irmã Ângela ora tanto pelo seu filho, por esse motivo de ele estar afastado dos teus caminhos. Faça que ele possa ser dependente cada vez mais do Senhor, para que esteja mais na tua presença, na tua igreja e em comunhão com o Senhor a cada dia. A irmã Ângela também pede que orem pela sua amiga Rita, que perdeu a irmã ontem, e por toda a família, Senhor Deus. Mais um caso de perda, Senhor Deus. Senhor esteja abençoando para que o Senhor derrame, Senhor Deus, as bênçãos sobre essa família que está passando por esse luto nesse momento. Senhor esteja abençoando, Senhor esteja guardando as tuas vidas ali naquele momento.
E continuamos orando, Senhor Deus, para os nossos parentes ali. Senhor Deus, abençoe a vida dos tios Exir, tios Elis e tio Jário, que passam por problema de saúde, Senhor Deus. Uma tia Exir lá em Curitiba, faz os seus tratamentos, e depois os tios Jário e Elis, que tiveram AVC, estão aí recuperando com fisioterapia, fonoaudiologia. Esteja abençoando ali para que eles possam se recuperar. Abençoe também, Senhor Deus, a irmã Hermínia, que é a mãe da Cláudia Miranda, que está fazendo um tratamento tão difícil, Senhor Deus, que aos olhos humanos é tão complicado, mas sabemos que na tua dependência tudo é possível. Por isso cremos em cada momento de nossas vidas. Abençoe também a tia Marlete, que é a tia Cristina, também a sua filha. Que o Senhor esteja abençoando essas duas vidas e que o Senhor esteja abençoando e guardando a cada momento na vida delas, Senhor Deus. Abençoe também, Senhor Deus, nessa semana agora, que lembramos aqui que nós temos o aniversário de alguns irmãos, mas gostaríamos de destacar no dia 12, fim dessa semana, a irmã Eunice Belmont, Senhor Deus, uma pessoa tão importante, tão ativa na tua igreja quanto pôde e que está com 91 anos. Senhor esteja abençoando a sua vida, fará 91 anos no próximo sábado. Esteja abençoando. Praticamente ela tinha a idade da igreja, que está comemorando agora, ela tinha 90 anos, agora que está fazendo 91. Você esteja abençoando e guardando a sua vida e toda a sua família onde ela estivesse, Deus, acho que lá no Espírito Santo, você esteja abençoando e guardando a sua vida. Em nome de Jesus, entregamos tudo na tua dependência, confiando no Senhor, que o Senhor há de agir tudo na melhor hora. Em nome de Jesus pedimos, oramos. Amém. Amém. Bem, então dessa forma entregamos nas mãos do Senhor esses pedidos e convidamos a você que continue com a programação, participando das nossas programações durante a semana. Amanhã nós temos o Café com o Pastor Leandro, às 10 horas da manhã, pelo Facebook da igreja. Então você pode participar, coloque também seus pedidos, um momento de gratidão, nesse momento, nesse horário ali, às 10 horas no Facebook, Café com o Pastor. Na quinta-feira nós teremos a live do culto de oração e palavra, que o tema é o tema de missões. Então, porque ele me amou. Então nós temos mais uma ênfase de missões, 19 horas e 30 minutos. Participe dessa live do culto da igreja, que acontece no YouTube da igreja. Então acontece no YouTube com o link ali no Facebook. Então você pode chegar até lá, uma das duas formas, e você participa dessa live. No sábado, você poderá participar e assistir a aula da Escola Bíblica, que já estará disponível no sábado, a partir mais ou menos das 10 horas, tanto no Facebook quanto no YouTube da igreja. Então você pode participar naquele momento ali da Escola Bíblica. E no próximo domingo, nós teremos ali a continuação da campanha de missões nacionais, logo no segundo domingo de setembro, que é o Dia de Missões Nacionais. Então, no próximo domingo, nós teremos ali o culto da manhã, 10 horas, e à noite, 19 horas. Nós temos duas oportunidades. Nós temos pelas lives dos dois cultos no YouTube da igreja. Se você não pode comparecer ainda, se você tem algum problema de saúde, você continua assistindo na live, ou se você já está bem de saúde e gostaria de comparecer, nós já voltamos ao culto presencial, vai fazer um mês agora, próximo domingo, o culto acontece ali na quadra da igreja, no ginásio da igreja. Nós temos ali todos os cuidados, as temperaturas são medidas quando você chega, então você está de máscara, você recebe o álcool gel, recebe ali, aliás, todo lugar que a gente vai agora, a gente passa o álcool gel, parece que já virou, passa o álcool gel, tudo que é lugar, então não pode deixar de ser diferente, porque nós estamos nos livrando ali, nos protegendo ao máximo. Então você pode comparecer e assistir a live no domingo agora que vem. Então você escolhe e você participa. Então são essas as atividades, convidando a todos que você, membro da igreja ou visitante, coloque o seu dízimo, sua oferta através, agora temos outras opções, né? Você pode colocar no domingo, se você comparecer, você pode colocar lá no gasofilaço, ou você pode fazer o depósito ou a transferência bancária, conforme já estava fazendo antes. Então, tem duas opções. E se você tem desejo de entregar quilos de alimento não perecível ou de higiene pessoal, você pode levar até a igreja ali, ou pode levar no domingo, ou durante a semana, leve e você estará ajudando pessoas que estão precisando tanto das cestas básicas da nossa igreja. Então, são esses os avisos. Vamos então encerrar com essa oração final. Agradecemos a sua participação nesse momento.
convidamos a todos para que na próxima terça continuemos aqui no Setembro Alerta com mais um tema importante para a vida cristã, para a nossa vida cristã. Oremos. Muito obrigado, Senhor Deus, por esses momentos que passamos no Senhor, que possamos ser sempre dependentes do Senhor. Nós não temos vergonha de dizer isso, Senhor Deus. Que ninguém tenha essa receio de falar. Nós precisamos ser dependentes do Senhor, porque sem o Senhor nós não somos absolutamente nada nesta vida. Então nós precisamos da Tua graça e da Tua proteção, porque o Senhor nos amou. O Senhor nos amou. Por isso nós podemos amar alguém, porque o Senhor nos amou primeiro, como diz o tema de missões nacionais. Fique conosco, abençoe a vida de todos que estão participando dessa live nesse dia, guardando a tua casa, guardando o restante dessa semana, com tudo que cada um irá fazer em todos os momentos de sua vida. Fique conosco, em nome de Jesus, pedimos, oramos. Amém.